Depois dessa receita, você só vai querer fazer bolo assim. Ele já sai recheado do forno, muito delicioso e fácil de fazer. Sou a Tamires Mota e vou te mostrar como fazer esse bolo de prestígio super recheado, cremoso, lindo e gostosão. Comece pelo recheio colocando em uma panela 100 gramas de coco ralado, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, uma lata ou caixinha de leite condensado, e com o auxílio de uma espátula de silicone, misture até incorporar todos esses ingredientes. Em seguida, leve para cozinhar no fogo médio do seu fogão, mexendo o tempo todo. Após alguns minutos, a mistura fica bem líquida. Continue misturando, raspando todo o fundo e laterais da panela para não queimar e nem empelotar o seu recheio. Mais alguns minutos depois, começa a ferver e a borbulhar. Coloque no fogo mais baixo. Ainda não está no ponto, mas ele chega bem rapidinho depois que começa a borbulhar assim. Se você está gostando da receita, curta e salve para não perdê-la depois. O ponto ideal é de beijinho de colher. Quando você pega o recheio com a espátula e levanta, ele cai em blocos. Quando você vira a panela e ele já está começando a desgrudar do fundo, e quando você raspa o fundo com a espátula, o fundo aparece e o recheio se encontra rapidamente, com a aparência de estar cremoso e não líquido. Apague o fogo e reserve ao lado para esfriar em temperatura ambiente. Unte uma assadeira com margarina. Essa assadeira que eu usei hoje foi pequena para essa receita e sobrou massa, tá? Essa daí mede 21 centímetros com 7 de altura. A de tamanho ideal é a de 26 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Polvilhe Nescau e espalhe por toda a margarina na forma e reserve. Agora, dentro do copo do seu liquidificador, coloque uma xícara de chá de leite em temperatura ambiente. A medida da xícara da receita de hoje é a de 200 ml. 3 ovos inteiros, também em temperatura ambiente. Meia xícara de óleo. Uma xícara de açúcar. E uma xícara de achocolatado. Eu usei o Nescau para esse bolo de prestígio ficar muito gostoso. Bata em velocidade alta por uns 3 minutos para liquidificar muito bem todos esses ingredientes e isso também tira todo o cheiro de ovo do bolo. Escreva aqui nos comentários que horas são agora que você está assistindo essa receita. Vou te responder te mandando um beijo. Depois de muito bem batida, reserve essa mistura de ingredientes líquidos ao lado e coloque em uma tigela 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Despeje toda a batida dos ingredientes líquidos do liquidificador na farinha e, com o auxílio de uma espátula de silicone, misture até toda a farinha ser incorporada e você obter uma massa homogênea. Apenas misture e não bata a massa, para ela não solar e você ter um bolo de chocolate super fofinho que derrete na boca. Por último, acrescente uma colher de sopa de fermento para bolo e misture somente o suficiente para espalhá-lo uniformemente por toda a massa. Agora pegue a sua assadeira untada com margarina e Nescau e despeje 1/3 da massa de bolo de Nescau. Depois, pegue o seu recheio de coco, que tem que estar em temperatura ambiente, e distribua de colherada em colherada no fundo da assadeira por cima dessa porção de massa. Por fim, coloque o restante da massa bem retinho por cima do recheio de coco para o seu bolo não assar torto. Note que eu não coloquei toda a massa porque a minha assadeira foi pequena. Leve para assar no forno pré-aquecido em 180 graus por 45 minutos ou até que a sua cozinha esteja perfumada pelo aroma de bolo de chocolate e você espetar um palito de dentes e ele sair limpinho. Depois que o seu bolo assar, prepare a cobertura enquanto ele esfria um pouco. Em uma panela, coloque 100 ml de leite, 3/4 de xícara de chá de Nescau, uma colher de sopa de manteiga e uma caixinha de leite condensado. Com o auxílio de uma espátula de silicone, misture muito bem até dissolver todo o Nescau. Leve para engrossar no fogo médio do seu fogão, mexendo o tempo todo. O bolo já está aqui esfriando e está tão cheiroso! Após alguns minutos, a manteiga derreteu e a cobertura está super rala. Mexa o tempo todo para engrossar sem empelotar e ficar uma cobertura lisinha e brilhante.
É bem rapidinho, mais alguns minutos e começou a ferver. Abaixe o fogo para a chama mais baixinha e continue mexendo. O ponto ideal é quando as bolhas estiverem maiores e o recheio ficar com esse brilho lindo. Quando raspa o fundo da panela, dá para ver o fundo, mas o recheio se junta bem rápido assim. Quando você pega com a espátula e o recheio cai fluido e quando volta no restante da massa, fica um rastro que some rapidamente. Apague o fogo e misture para esfriar durante uns 2 minutos. Desenforme o seu bolo ainda morno. Passe uma faca nas laterais e no meio para soltar com facilidade. Vire a assadeira no prato de servir e levante lentamente. Olha que lindo que ele fica! Agora é só jogar aquela cobertura morna de brigadeiro mole de Nescau por cima e no meio do buraco do bolo. Agora eu vou cortar um pedação para você ver que maravilha que fica por dentro. Gente, confesso que a família mal acabou com esse bolo e já está me pedindo para repetir. Já vou ter que fazer outro igual de tão delícia que fica esse bolo de prestígio que já sai recheado do forno. A massa de chocolate fica muito fofinha e úmida. O recheio de coco cremoso com bastante recheio, gente. Olha, um bolo lindo e gostoso desse dá para servir em uma ocasião especial. Pode fazer que todos vão amar. Aqui em casa, até quem nem gosta de chocolate achou esse bolo delicioso por ser de prestígio. Fofinho, cremoso, cheiroso e gostoso, gente. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com todos os seus amigos. E não se esqueça de olhar os links que eu deixei para você na bio. Se você assistiu até aqui, é sinal de que gostou da receita. Então não se esqueça de deixar um coraçãozinho para mim e de me seguir para não perder as próximas receitas. Um beijo, tchau, tchau!